Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 461, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão, e o tema Espíritos Vingativos. Então, dando sequência aqui, esses espíritos, como já dissemos, eles, uma vez levados à casa espírita pelos mentores espirituais, então muitos se declaram abertamente seus planos, enquanto que outros se negam a comentar suas ações ou o que desejam. Costumam apresentar-se enraivecidos. Então eles costumam, se apresentar enraivecidos. Aquela raiva, aquele ódio, aquele sentimento negativo contra todo mundo ali na casa espírita, porque eles pensam que as pessoas ali guardam o intuito, a intenção de prejudicá-los, acusando os participantes de estarem criando obstáculo aos seus planos. Tá vendo só? Então, eles acusam os participantes ali daquela reunião de estarem criando obstáculo aos seus planos. Que o que? Vocês estão atrapalhando meus planos. Desse jeito eu não vou conseguir acabar com essa vítima. Que nós já dissemos nos outros vídeos, que não existe vítima, e sim cúmplices. E outra, em todos os sentidos, e em todos os ângulos, em todos os lugares, não existe vítima. Eu acredito que esse termo vítima, ele foi assim aceito para, de certa forma, amenizar na cabeça daquele que realmente hoje encontra-se, entre aspas, nas condições de vítima, para evitar um pouco o choque. Porque, de certa forma, no comodismo, é tão gostoso a gente ouvir, as pessoas dizendo assim: nossa, mas você foi vítima de um assalto. Você foi vítima de um caloteiro. Parece que ameniza a dor. Você ouvir que você foi vítima. Agora, quando a pessoa ela é comparada praticamente idêntica a outra, como por exemplo, cúmplices. Eu cúmplices? De jeito nenhum. A pessoa me deu calote, a pessoa me prejudicou e eu ainda sou cúmplices. Acontece que a balança divina, simbólica, ela é diferente da balança que nós fazemos aqui na Terra. Nós aqui na Terra, nós não conseguimos visualizar o que nós praticamos em vidas passadas e também nesta existência. Porque nós temos que ter em mente de que nós nos encontramos nessa existência justamente para nos conter, para policiar os nossos sentimentos negativos. E às vezes a pessoa é boníssima,
mas ela tem o hábito de fazer fofoca. Às vezes ela é boníssima, mas ela tem o hábito de cultivar o orgulho e o egoísmo. E você leva o conhecimento, ela ainda acha que não é orgulhosa e nem egoísta. E mediante a balança divina, tudo é levado em consideração. Um pensamento, por mais insignificante que seja, por exemplo, eu gosto de usar dessa forma para as pessoas terem uma noção. Não, por exemplo, hoje que dia que é mesmo da semana? Sexta-feira. Sexta-feira? Nossa, hoje é dia de eu tomar aquela ceva. Pronto, já me compliquei. Porque eu sou filho de Deus, gente, eu mereço tomar uma geladinha para poder refrescar a garganta. Divaldo fala que, numa palestra que eu assisti, que aqueles que bebem socialmente são obsessores disfarçados. Olha para você ver. Então eles procuram se disfarçar ali, no socialmente. Mas no socialmente, então, costumam apresentar-se enraivecidos, acusando os participantes de estarem criando obstáculo aos seus planos. Falam do passado, do quanto sofreram nas mãos dos que hoje são as vítimas. Eu sofri demais na mão desse hoje que eu persigo. Hoje, eles dizem assim, vocês os veem dessa forma, mas eu sofri demais na mão dessa pessoa aí. Hoje está se fingindo de santo ou santa. Mas vocês sabiam que eu fui um escravo que comia no coxo porque ele me espancava até eu me curvar até o coxo? Ele me fez de animal, de cão. Então você acha que eu vou perdoá-lo? Você sabe que essa pessoa... Então eles ficam buscando esses argumentos para poder se safar, né? Nesses casos, o doutrinador deve procurar demonstrar-lhes o quanto se estão prejudicando, o quanto o ódio e a vingança os tornam infelizes. Esse é o papel do doutrinador naquele instante. Não adianta o doutrinador dizer, você está com a razão, meu irmão. Não. O doutrinador deve, nesse instante, né, procurar demonstrar o quanto se estão prejudicando, agindo daquela forma. O quanto o ódio e a vingança os tornam infelizes. Que, embora o neguem, no fundo, prosseguem sofrendo, já que não encontram um momento de paz, porque esses seres não sabem o que é paz. Que o ódio consome aquele que o cultiva. É importante levá-los a refletir sobre si mesmos. Por isso, a importância do conhecimento que deve ter o doutrinador. Porque ele, naquele momento, ele deve contornar todos aqueles transtornos, para que verifiquem o estado em que se encontra. A maioria se julga forte e invencível,
a maioria desses espíritos se julgam fortes e invencíveis, mas confessam estar sendo tolhidos pelos trabalhos da reunião. Eles confessam que os trabalhos estão, né, de certa forma, os prejudicando. Então, o quadro de cegueira é tamanho que ele, mesmo assim, não consegue ver outra cena a não ser esta, de que está sendo prejudicado pela equipe daquela casa. O que os enfurece, eles ficam enfurecidos, né? Diante desse argumento, o doutrinador deve enfatizar que a força que tentam demonstrar se dilui ante o poder do amor que dimana de Jesus, que dimana de Deus e por aí em diante. O amor sobrepõe todos os obstáculos, todas as dificuldades. O amor sobrepõe o ódio, a raiva, né? Os ressentimentos, ele sobrepõe. Agora é preciso permitir-se. Conforme o caso, os resultados se apresentam de imediato, conforme os casos. Os resultados se apresentam de imediato, porque cada caso é um caso. Nós temos que procurar entender, você sabe disso, nos universos, em todas as dimensões, por toda a eternidade. Não existe sequer dois casos idênticos de reencarnação, e nem dois casos idênticos de desencarnação. Aí você pode me dizer, mas o que você quer com isso dizer? Que não existe dois casos idênticos de obsessor, de obsidiado, de tratamento espiritual. Por exemplo, comparece a uma casa espírita 500 pessoas para receber um tratamento espiritual. Vamos ser assim mais categórico. 500 pessoas para receber um tratamento espiritual. 500 medicamentos diferentes. Na íntegra, 500 medicamentos diferentes. Porque cada qual encontra-se num nível evolutivo. Vejamos bem. As pessoas podem pensar assim, mas 500 medicamentos diferentes? É preciso explicar esta questão. O medicamento que a espiritualidade possui a benefício de todos nós que nos encontramos no corpo físico é um só. Vamos dizer assim, é um magnetismo, é um fluido neutro. É neutro. Que quando esse medicamento em neutro, em contato com as nossas necessidades, de acordo com a nossa fé, de acordo com o nosso mérito, essa substância neutra, ela meio que num estado de metamorfose,
ela se transforma. Esse fluido, ele se transforma do neutro de acordo com a necessidade que cada um necessita. Porque você já imaginou 500 vidros de remédio? Não é assim que funciona. É distribuído àquelas 500 pessoas um só medicamento. Só que esse um só medicamento, ele em contato com cada qual no corpo físico, ele se torna diferente. 500 medicamentos diferentes. Só que esse diferente ocorre quando em contato com as nossas necessidades, porque nós somos detentores da desigualdade evolutiva em todos os sentidos, inclusive na moral, no caráter, no intelecto, na evolução, na compreensão, na humildade, na paciência, na aceitação, na resignação. Cada um é cada um, né? Conforme o caso, os resultados se apresentam de imediato, conforme os casos. Então, há obsessores que 2, 3, 4, 5 vezes levado à casa espírita, esses espíritos vingativos aqui, eles, né, já se entregam, como se diz. Mas há casos que eles dão um pouquinho mais de trabalho. Mas a paciência do doutrinador, dos mentores espirituais da casa e dos trabalhadores, dos médios, tem que prevalecer o mesmo. Amor sempre. Amor constante. Amor incondicional. Então, conforme o caso, os resultados se apresentam de imediato. O obsessor, conquistado pelo envolvimento político do grupo e pela lógica do doutrinador, sente-se enfraquecido e termina por confessar-se arrependido. Olha só, ele termina por confessar-se arrependido por perseguir aquela pessoa ou aquelas pessoas. Mas como nós já dissemos em outros vídeos, não basta o obsessor se sentir arrependido. Até porque é necessário a transformação íntima, moral do obsidiado. Como nós já dissemos também, a primeira desobsessão, a responsabilidade da autodesobsessão é do obsidiado e não do obsessor. Em outros casos, a entidade se retira enraivecida, retornando para novas comunicações. Está vendo só aqui? Retornando depois para novas comunicações. É isso que nós temos batido nessa tecla, né? Nas semanas seguintes, então, eles retornam ali, os mentores retornam ali com eles nas próximas semanas. Naquele momento ali, sai enfurecido com o doutrinador, com todos ali da casa. Mas depois, nos departamentos espirituais, ele sendo tratado e também o obsidiado no corpo físico sendo tratado e fazendo a sua parte, é óbvio que ele retorna ali, né? Nas próximas novas comunicações nas semanas seguintes. Quando voltam, identificam-se ou são percebidos pelos participantes ante a tônica que imprimirem à conversação. Então, olha só para você ver como são as coisas. Nem sempre
Os mentores espirituais precisam, nas casas espíritas sérias, dizer ali no início. Por exemplo, há pessoas que ficam muito dependentes de mentores espirituais. Então não fazem nada na casa espírita se o mentor não se manifesta e não passa as informações. A gente respeita. Mas não há necessidade disso. Por quê? Porque os médios disciplinados, eles são dotados de percepções, como o Sueli está dizendo aqui. Que esses espíritos, nas próximas semanas, eles retornam e eles muitas vezes são percebidos pelas percepções, pela sensibilidade dos próprios médios, sem necessidade de que os mentores se manifestem através de algum médium e diga: olha, hoje nós trouxemos o Luiz Antônio, obsessor, do mês passado. O mês passado, aqui na data X, o Luiz Antônio compareceu aqui, porque o Luiz Antônio é obsessor, né? Eu chamo Deus o nome agora o obsessor Luiz Antônio. Então nós trouxemos aqui na data X, no mês passado. Hoje nós trouxemos novamente o Luiz Antônio aqui, para receber de todos aqui eflúvios divinos. Bastante amor, tá, gente? Vamos orar. Nem sempre os benfeitores fazem isso. Sabe por quê? Para poder dar aos médios, assim, o direito de buscarem por conta própria as capacidades que possuem. Porque os médios, eles possuem milhares de formas de contactar com os espíritos. Percepção, sensibilidade, vidência, audição, recebem intuição, recebem inspiração. Você entendeu? Então, aquele médium que se senta e fica ali à espera que o mentor da casa se manifeste e diga o que ele deve ou o que ele não deve fazer, esse médium deve retornar à sala de aula dos cursos de espiritismo, porque ele encontra-se na contramão dos desígnios de Deus contido nas 5 obras de Allan Kardec. Você percebe que aqui nós não fugimos das 5 obras de Kardec. Nós procuramos trabalhar em cima das 5 obras de Kardec. E depois que nós terminarmos esse livro de Sueli Caldas Schubert, vó já me disse que nós vamos esmiuçar o capítulo 21 do Evangelho. Os falsos cristos e os falsos profetas da erraticidade. Ai, meu Deus do céu, vó, só me arruma problema. Porque se eu tiver que dizer o que eu conheço a respeito desse capítulo, olha, eles vão me pôr no sanatório. Ainda bem que no sanatório eu tenho alguns amigos lá que podem me arrumar uma cópia de chave, né? Não é permitido isso, mas às vezes os amigos, né? Que trabalham na horta, faxineiro, às vezes eles, com dó de mim, me arrumam uma cópia de chave. Porque se as pessoas não tiverem compreensão, eles vão me colocar no sanatório mesmo dessa vez. Vó quer que as pessoas me massacrem mesmo. Agora, você acha que eu, conhecendo o que eu conheço a respeito do capítulo 21 do Evangelho, eu vou ficar calado? De jeito nenhum. Como aqui eu não tenho
me calado. Mas tem muitas coisas que eu procuro medir e tudo mais. Mas lá também eu vou medir também. Mas tem algumas coisinhas que eu não vou medir não, né? Então, nós vamos para o próximo vídeo. O próximo vídeo, tema Espíritos Mistificadores. Esse tema é gostoso também. Você pode pensar assim, espíritos vingativos. Luiz, mas você não disse tudo. Não, gente. É igual água. Nós temos que ir devagar ali na vasilha, né, para a gente poder ir sorvendo a água aos golinhos, devagarinho. Então o trabalho nosso é vir e fornecer esse golinho de água que nós fornecemos. Outros virão futuramente fornecer mais um golinho. Porque se nós, até a vasilha de água precipitadamente, né, formos, nós podemos esbarrar na vasilha e quebrar ela e morrer de sede. Então vamos devagar, né? Tem muita coisa para a gente aprender nesse universo, em toda a nossa existência. Vamos dar sequência aqui no próximo vídeo. Espíritos Mistificadores é o próximo tema.